uma questão também que eu queria rapidamente um comentário seu, porque esse modelo de energia, ele também avança por outras perspectivas, né? Aqui no semiárido, por exemplo, no Nordeste, em Minas, a gente tem visto um avanço de usinas de energia eólica, solar, que também cometem alguns tipos não diria crimes, mas eles expulsam moradores, eles trazem um modelo de desenvolvimento através de grandes usinas, grandes concentrações, vetam acesso de populações à água, consomem muita água de uma região escassa. Esse modelo de energia novo também no Brasil, que é apoiado pelo PT, pelos governos aqui do Nordeste, pelo Lula, que já veio lançar até usina aqui, também tem críticas, né? Como é que você avalia esse avanço dessas energias renováveis, mas que usam concentrações grandes de terra, que expulsam moradores e dificultam a vida deles? Carlos, você traz um painel interessante que permite a gente simplificar dizendo o seguinte: enquanto a gente tiver um problema de reconhecimento territorial, seja na superfície, né, com essa coisa da exploração das fontes eólicas, seja com a ideia das mini-usinas, no pacote, isso acaba levando ao mesmo prejuízo, né, do uso abusado dos recursos, né? E ele sugere também o seguinte, que um país que não tem um programa, ele vive de improviso. Um programa de governo que não se configura no sentido amplo de enquadrar todas as dificuldades que pode acontecer, por exemplo, no campo de assegurar que o país tenha energia para manter a sua economia ativa. A pergunta é que economia nós estamos querendo? Porque se nós estamos cogitando de furar petróleo na Amazônia e, ao mesmo tempo, incrementar energias alternativas, eólicas e tudo, nós estamos fazendo uma política esquizofrênica, porque tem uma crise implantada porque não tem uma proposta de coordenar essas ações. Os ministérios não tinham que brigar entre si, Minas e Energia e Meio Ambiente. Eles deveriam estar dentro de um programa de governo. O presidente Lula, de vez em quando, fala que ministro não tem que ficar dando palpite, que os ministros têm que serem coerentes com um programa de governo. Parece que o próprio presidente da República está admitindo que ainda não aconteceu isso, que nós ainda estamos no teste, né? E tomara que o presidente consiga alguma coordenação com seus ministérios, né? Porque senão nós vamos acabar tendo uma crise em que a própria ministra Marina Silva vai acabar saindo desse governo. Ailton, sobre um tema, durante a pandemia de Covid-19, né, o governo Jair Bolsonaro negou uma série de proteções às comunidades indígenas. O caso teve que ir ao Supremo Tribunal Federal e o próprio governo ignorou, né, decisões do Supremo. E, é claro, também, bem antes disso, a própria negativa de acesso dos indígenas a seus direitos mais básicos, né, como direito de sobrevivência, acabou levando o presidente Jair Bolsonaro a ter uma representação contra ele no Tribunal Penal Internacional em Haia. Depois a gente teve a morte das 570 crianças lá no território Yanomami, entre outros tantos casos também que acabaram pipocando. Com isso, o presidente começou a ser chamado publicamente por muitos críticos de genocida, né? Houve uma denúncia contra ele de genocídio lá em Haia. O próprio ministro Barroso pediu uma investigação para entender se o governo Bolsonaro foi genocida com relação às populações indígenas. E aí muita gente no Brasil dizendo, não, pera lá, genocida é uma palavra muito forte, né? Genocida é uma palavra difícil, vocês não podem ir por aí, né? Como é que você avaliaria? Você avaliaria que sim, o presidente Jair Bolsonaro tentou um genocídio indígena, né? As ações dele caminharam nesse sentido, e você acha que é um termo correto para se referir a ele? Olha, eu conheço poucas situações no mundo em que um mandatário, né, um presidente de república, uma autoridade com esse poder, emitiu opinião sobre um segmento da sua sociedade, ordenando o seu extermínio, que não tenha caracterizado a situação de crime de incitação ao genocídio, né? Mesmo que ele não tenha chegado
a efetivar o seu projeto, ligar o forno, né? Mas é genocídio, sim, porque se um povo pode ser aniquilado, isso significa, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, caracterizar uma condição de genocídio. Isso já foi discutido por especialistas em várias ocasiões. Acontece que nós estamos vivendo, Sakamoto, numa realidade global tão abusada que a gente podia dizer que o presidente da Rússia é um genocida, porque ele está destruindo a Ucrânia, bombardeando a Ucrânia a olhos vistos. Todo mundo está vendo. Eles estão destruindo a infraestrutura de um país e matando um povo. Isso já aconteceu em outros lugares também. Mas o que é interessante, já que eu falei na Ucrânia, é que o presidente da Ucrânia disse que a ONU precisa rever a sua função. Quer dizer, os organismos multilaterais, que seriam o lugar onde esses assuntos seriam considerados, eles estão sendo exigido deles que eles se reformem, porque eles perderam a capacidade de coesão e de orientar o que é um abuso que um governo regional faz e que pode ir a um tribunal internacional responsabilizar esse sujeito ou essas pessoas por aquela decisão. A gente chegou a um momento que ninguém está sendo julgado por mais nada, né? O abuso local, regional, ele está acontecendo assim abertamente em todos os continentes, no mundo inteiro, na África, né? A gente está vivendo uma situação de abuso em que a própria Anistia Internacional diminuiu muito a sua capacidade de nomear os crimes que estão acontecendo. Quer dizer, virou sério, né? Nós estamos com serial killer governando o mundo. Então, quando você tem esse tipo de gente governando o mundo, ou muda a ordem geral das relações, entendeu? E a gente cai na barbárie mesmo, cai numa barbárie onde todo mundo invade todo mundo, porque se um país pode invadir o território do outro, sair bombardeando, fazendo campanhas de guerra, como é que você vai convocar um tribunal para discutir a questão do genocídio? A gente ia ter que o banco dos genocidas ia ser maior do que o tribunal. Agora, em relação aqui no Brasil, então, né, Krenak? O jogo tá desigual demais, Fabíola.